Essa mesa, composta por 3 integrantes que intitulamos Labirintos, inclusive o autor do nome está aqui presente, o André Barcelos. Ela é composta pela Fernanda, que vai apresentar a comédia e seus limiares, pelo André Zac, Tese Jardim de Sendeiros que se bifurcam, e por mim, Fungos no Jardim, Formas de Resistência à Domesticação. Então, proponho que nós iniciemos como está na ordem. Então, a Fernanda seria a primeira a apresentar. Certo? Tudo bem, sim? Certo. Então tá. Fernanda. Tudo ótimo. Obrigada, Suzy. Primeiro, dar boa noite a todos os presentes, né? E parabenizar a organização, a todos vocês, né, que tiveram essa tarefa de organizar. Sei o quanto deve ser desafiador fazer um evento nesse formato, mas que bom que ele está ocorrendo, né? O ano passado, confesso que fiquei com saudade desse encontro, assim, para a gente ver as pesquisas dos nossos colegas, né? E debater é sempre importante, a gente conhecer o que está se produzindo na pós, né? E esse é o momento para se fazer isso. Então, como a Suzy falou, o título do meu trabalho é A Comédia e seus Limiares. A minha pesquisa de doutorado, eu estou trabalhando com a Divina Comédia, de Dante Alighieri, e eu trabalho com os paratextos das edições brasileiras, produzidos no século XX aqui no Brasil. Então, vamos lá. Todos iniciamos de algum ponto, de algum lugar, independente do que ou de qual seja, há sempre o ponto de partida. E o ponto de partida para a minha apresentação de hoje é o título deste seminário: Natureza e Literatura, Fundamentos da Jardinagem Errante. E me atrevo aqui a fazer uma singela analogia. Nós, doutorandos, mestrandos, pós-graduandos, pesquisadores, somos como jardineiros neste vasto, imenso e inesgotável jardim chamado literatura. Cada um aqui se dedica à sua árvore, à sua flor, ao seu arbusto, ou seja, à sua pesquisa. Dante, no século XIV, acredita-se que em algum local do que hoje conhecemos como Itália, dedicava-se a cuidar de suas árvores. Vita Nuova, Convívio, De Monarquia, Comédia e algumas outras. Eu, ainda aprendiz neste ramo da jardinagem, optei por estudar, observar uma dessas árvores plantadas por Dante e hoje cultivada por muitos. Refiro-me aqui à comédia. No século XIV, a Itália não se constituía como uma nação unificada como conhecemos hoje. Isso só ocorreu no século XIX. No período no qual viveu Dante, a Itália era fragmentada em diversos territórios que viviam disputando espaço, poder e riqueza entre si. Dante morava em Florença, mas em uma dessas disputas, pertencendo ao grupo perdedor, foi obrigado a exilar-se de sua terra e passou a seguir, como diz o título do nosso seminário, errante por tantos outros lugares. Em um desses lugares, acredita-se que em Ravenna, dedicou-se à escrita da comédia. E todo esse cenário se reflete nessa obra, composta de 3 partes: inferno, purgatório e paraíso. Eu não me atrevi a adentrar nessa selva oscura que Dante percorreu. Optei por parar no limiar, na soleira, ou nas palavras de Jorge Luiz Borges em seu livro de Areia, no vestíbulo. A respeito do limiar, podemos trazer como referência vários jardineiros, dentre eles Walter Benjamin, Massimo Cacciari, João Barrento e Zaide Musart. Na minha pesquisa, eu me detenho a trabalhar com Cacciari. Benjamin, ao tratar do limiar, chama atenção para a diferença entre limiar e fronteira. Segundo João Barrento, no artigo Walter Benjamin, Limiar, Fronteira e Método, o limes, do latim, origina na língua portuguesa a palavra limite. O limiar, então, seria aquilo que circunda por fora. Cito, o limiar é uma zona. Segundo Barrento, Benjamin criou um método de pensar e ver o mundo através do que lhe é limiar.
Cito, o limiar é assim, uma marca que atrai pelo que promete. Em Benjamin, incita a uma reflexão sobre o secreto. Já, para a fronteira, Barrento utiliza-se de uma epígrafe de Lichtenberg, pensador alemão do século XVIII, que disse: a fronteira é o lugar das mais estranhas criaturas. Assim como a selva que Dante se deparou no primeiro canto da comédia, com as 3 feras que ele encontrou. Mas também, se pensarmos no inferno, no purgatório e no paraíso, temos as mais variadas criaturas. Cacciari, em nome de lugar com fim, traz a concepção de limen e limens. Limen é a soleira, o passo através do qual se penetra em um domínio ou se sai dele. Já o limens é o caminho que circunda um território, que engloba a sua forma, que corresponde ao pensamento exposto por Benjamin, que limiar é aquilo que circunda por fora. Do limiar, passa o paratexto, e para tratar dele, trago Gerard Genette, citando: para nós, o paratexto é aquilo que, por meio de um texto, se torna livro, e se propõe como tal a seus leitores, e de maneira mais geral ao público. Mais do que um limite ou uma fronteira estanque, trata-se de um limiar, ou, expressão de Borges ao falar de um prefácio, de um vestíbulo, que oferece a cada um a possibilidade de entrar ou retroceder. Fecho aspas. Em termos práticos, os paratextos são aqueles elementos acessórios que completam o texto. Alguns estão junto ao texto: título, capa, prefácio, e Genette os chama de peritextos. E outros se referem ao texto, mas não estão fisicamente junto a ele, como uma entrevista do autor, diários íntimos, correspondências. A esses, Genette chama de epitextos. Aqui me detenho a falar do peritexto. Penso o que é peritexto para uma obra literária, no caso, a comédia dantesca, e tento enxergar esses paratextos como o limiar da obra. Musart, no artigo Artimanha nas entrelinhas, leitura do paratexto das escritoras do século XIX, enviado para o 5º Encontro Nacional da Ampol, traz uma breve análise de alguns paratextos selecionados escritos por mulheres brasileiras no século XIX. Aqui, a autora traz sua visão de paratexto pelo viés do limiar. E ela diz, cito: o leitor, já no limiar, estava magicamente envolvido na atmosfera romântica, induzido à leitura. Ou seja, o paratexto é essa porta que leva ao texto. Recuperando Cacciari, o paratexto é a linha que separa o leitor do texto, mas também é aquilo que está em volta do texto, que dá a ele características de livro. E, todavia, não pode existir confim que não seja limen e, ao mesmo tempo, limens. Tal como o paratexto, não existe confim que não seja contato. E recuperando Barrento, que traz o limiar para Benjamin, o limiar é, assim, uma marca que atrai pelo que promete. E esse que promete não é, afinal, o paratexto em função ao texto? O texto é aquilo que é prometido no paratexto. No atual estágio da minha pesquisa, depois de selecionar as edições da comédia, 13 edições, traduzidas para o português e publicadas no século XX, selecionei prefácio, quarta capa, pós-fácio e orelhas. Os pós-fácios, quarta capa e orelhas deixei no segundo plano, porque ou não os encontrei nessas 13 edições, ou não trazia um volume textual possível de ser trabalhado. A respeito dos prefácios, que para Genette podem se chamar proêmio, advertência, introdução, e Borges vai tratá-los como prólogo, boa parte das 13 edições possuem. Esses prefácios foram feitos, quem escreveu esses prefácios da comédia aqui no Brasil no século XX? Ou por familiares de tradutores, ou pelos próprios tradutores, ou por um terceiro, como editores. Não foram encontrados prefácios traduzidos de uma edição em língua estrangeira, por exemplo. O conteúdo desses prefácios ou estão ali como uma homenagem ao tradutor, ou falam do contexto histórico da Itália, da biografia de Dante e um resumo da comédia. Nenhum deles, por exemplo, vai falar de questões tradutórias a respeito do processo de tradução da obra. Para ilustrar minha apresentação, eu destaco aqui um prefácio que destoa
um pouco desses outros prefácios feitos para a comédia aqui no Brasil no século XX. O prefácio que eu destaco é aquele que foi feito por José Pérez para uma edição das edições Cultura, em 1942, com tradução póstuma do Barão da Vila da Barra. A respeito de José Pérez, foi advogado, oriundo do Pará, e seu nome aparece ligado à figura do Dom Quixote, como estudioso da obra de Cervantes. Verificando outras obras publicadas pelas edições Cultura, percebi que Pérez foi responsável ao menos por 2 coleções: Os Mestres do Pensamento e Os Mestres da Língua. Na primeira coleção, a princípio toda ela publicada em 1942, além da comédia, que é o número 18 da coleção, há também Dom Quixote, Lírica de Safo e a obra de Rei. Já na coleção Os Mestres da Língua, encontrei óperas de Antônio José da Silva, o judeu. Sobre a editora, é uma total desconhecida. Ainda não encontrei informações sobre sua história. Esse prefácio que eu destaquei é um ensaio feito por Pérez e ele faz um paralelo de 2 estudiosos de Dante, Boccaccio, que segundo Pérez é o primeiro a estudar Dante, e Papini, que para Pérez era o nome naquele momento, em 1940, ao se falar em estudos de Dante. Pérez mostra o Dante retratado por Boccaccio como quase um deus, e o homem bem humano, com todos os dilemas e fraquezas naturais de homem que Papini apresenta. Para estudar Dante, segundo Papini, deve-se ter 3 características: ser católico, fiorentino e artista. Tanto Papini quanto Boccaccio eram. Além de, como observa Pérez, os 2 são Giovanni Papini e Giovanni Boccaccio. No atual estágio da minha pesquisa, eu me propus a olhar esses prefácios da comédia como um limiar. E me pergunto, será que essa concepção de limiar cabe para esse tipo de prefácio? Ou seriam esses prefácios guias, como nos traz Giorgio Agamben na obra A Aventura? Mas para falar de guia, devo recorrer a outros jardineiros. Muito obrigada. Obrigada, Fernanda. Obrigada. Então, passo a palavra agora para o André. Obrigado, Suzy. Tchau. Eu quero, em primeiro lugar, pedir desculpas para os colegas que eu não estou conseguindo acompanhar todas as apresentações. Parece que está muito legal o seminário. No ano em que eu fui da representação discente, eu acompanhei todas as possíveis e foi excelente. A gente aprende muito ouvindo os colegas que estão com os mesmos problemas, e é um pouco sobre isso que eu quero falar hoje. Então, o meu texto se chama Tese, Jardim de Senderos que se bifurcam. A leitura de um livro mudou a minha vida. Foi o que me fez estudar cinema e chegar ao doutorado em literaturas. Hoje percebo que um dos seus contos tem relação direta com a escrita da tese. Permitam-me uma breve anedota. De passagem pela cidade do Rio de Janeiro, hospedei-me no quarto de visitas de uma distinta senhora que tinha o costume de comprar e ler os lançamentos literários, em uma época em que a imprensa dividia os livros mais vendidos em 3 listas: ficção, não ficção e autoajuda. O quarto que me albergava era também o lugar de uma reduzida biblioteca, já que depois de lidos, os livros eram sistematicamente doados. Poucos exemplares restavam, talvez uns 50. Dentre eles, o título que marcou a minha vida e que denunciava a lista predileta da minha anfitriã, Ficções, de Borges. Era um livro antigo, de capa dura, publicação da Abril Cultural, que destoava das capas coloridas das novidades best-seller. Dona Nilza faleceu neste ano de 2021 e não tive a oportunidade de perguntar por que guardava solitário aquele volume. Eu li como quem procura segredos em um livro antigo, como quem busca a saída para os labirintos que a vida vai nos sobrepondo.
Fiquei com a sensação de estar imerso num ambiente de mistério, não apenas pelas imagens que o livro propunha, para além disso, foi como se minha realidade tivesse se encharcado de medo, da insegurança de perceber um mundo estranho e novo, mas que sempre esteve ali. Impressão talvez ampliada pelo aspecto de livro antigo, A Curious Volume of Forgotten Lore, que minhas certezas impediam de acessar. Assim como o corvo do poema de Poe, intuo que o livro me assusta pelo desejo que desperta em mim, um desejo de estar com tal literatura presente na vida por mais tempo, ou pelo tempo da vida. Ficções foi publicado em 1944, acrescentando uma nova parte a um livro anterior de Borges, publicado em 1941, uma coletânea de contos chamado El Jardín de Senderos que se bifurcan. O livro, que depois se torna um capítulo de ficções, também dá título a um de seus contos. No Brasil, Davi Arrigucci Jr. traduziu por O Jardim de Veredas que se bifurcam. Vou tentar refazer a fábula do conto para aqueles que não o leram. Já no prólogo de Ficções, Borges avisa que o conto é uma peça policial. Então, vou tentar mais ou menos contar a fábula. Yu-Tsun, espião e protagonista da história, deve transmitir o nome de uma cidade onde se localiza uma base militar inglesa aos oficiais alemães, seus superiores. Perseguido pelo implacável capitão inglês Richard Madden, ele decide transmitir sua mensagem matando o sábio sinólogo Stephen Albert, porque seu sobrenome é idêntico ao nome da cidade que os alemães devem atacar. Assim, quando os jornais britânicos publicassem a notícia do assassinato de Albert pelas mãos de um estranho, os alemães receberiam a mensagem. Yu-Tsun encontra o endereço da casa de algum Albert na lista telefônica e, uma vez lá, por uma fortuita coincidência borgiana, Albert reconhece Yu-Tsun como bisneto de Tsui Pen, um astrólogo chinês que escreveu um livro extraordinário, O Jardim de Veredas que se bifurcam. E Albert é especialista na obra de Tsui Pen, homem que se propõe a duas tarefas inconcebíveis: construir um labirinto infinitamente complexo e escrever um romance sem fim. Após a sua morte, pensava-se que ele havia falhado nas duas empresas, porque a existência do labirinto não era clara e o romance não era apenas incompleto, mas também absurdo e incoerente. Por exemplo, alguns personagens que morrem reaparecem em capítulos posteriores. Para surpresa de Yu-Tsun, Albert revela que descobriu o segredo do romance enigmático. O segredo é esse: o livro é o labirinto. E o labirinto não é espacial, mas temporal. A solução de Albert é intuída a partir de uma carta de Tsui Pen que ele guardava e mostra ao narrador. Na carta diz assim, abro aspas: deixo aos vários futuros, não a todos, o meu jardim de veredas que se bifurcam. Então Albert explica para o seu interlocutor, o espião Yu-Tsun. Em todas as ficções, cada vez que um homem se enfrenta com diversas alternativas, opta por uma e elimina as outras. Na do quase inextricável Tsui Pen, opta simultaneamente por todas. Cria assim diversos porvenires, diversos tempos, diversos porvires, diversos tempos, que também proliferam e se bifurcam. Fecho aspas. Se o labirinto de Tsui Pen é seu livro, podemos, por espelhamento, dizer que também é um labirinto o conto de Borges, assim como a coleção de contos sob o mesmo nome. Mas não é um labirinto qualquer. O conto pressupõe que o romance seja um labirinto no tempo, de mundos que, a partir de cada bifurcação, passam a coexistir. Alberto Rojo é um pesquisador de física, destaca como nesse conto Borges propõe a existência de mundos paralelos e simultâneos muito antes de uma famosa tese de física,
defendida apenas em 57. O livro é de 41. A tese é de Hugh Everett III, publicada com o título Relative State Formulation of Quantum Mechanics, e que depois ficou mais popularizada com Bryce DeWitt no livro A Interpretação de Muitos Mundos da Mecânica Quântica. O texto é delicioso, eu recomendo, posso mandar para quem se interessar por isso. Não vou entrar aqui nos argumentos, mas o paralelo entre o trabalho científico e o conto de Borges é assombroso. E talvez mais assombroso é o fato de que, fisicamente, a existência de mundos paralelos não é apenas plausível, mas absurdamente lógico. Já Silvia Molloy, em Las Letras de Borges e Outros Ensaios, ao escrever sobre o conto, destaca o fato de que tanto o protagonista quanto o seu interlocutor são leitores e homens de letras. O primeiro, o espião Yu-Tsun, é catedrático de inglês, e o segundo, Stephen Albert, um sinólogo especialista na obra de Tsui Pen, ambos reunidos sob uma produtiva coincidência. Um espião que é descendente do homem personagem, que é o objeto de pesquisa do Albert. Eu cito a Silvia Molloy. De maneira significativa, a morte do personagem borgiano coincide muitas vezes com o final da sua leitura, ou melhor dito, com o final de uma leitura que praticou de maneira redutora e ineficaz, fiel a uma supersticiosa ética de leitura. Assim, morre Stephen Albert, tão seguro da sua leitura do labirinto de Tsui Pen, dentro do qual sabe que Yu-Tsun será seu inimigo, que desconhece o momento exato da leitura, o momento presente, a sorte de corpo a corpo com um texto móvel, baseado em outros textos móveis, jamais congelado. Ao virar as costas para Yu-Tsun, Albert reduz seu cuidadoso deciframento do labirinto de Tsui Pen a uma de suas muitas possíveis situações. A provoca e a fixa, sem saber, com a sua morte. A morte, que em tantos relatos do século XIX põe fim a vidas mal vividas, corta e delata, nesses textos de Borges, a leitura mal lida, o texto que se passa desatento. Leitura e escritura desatendidas, morte. Não se deve entender essa coincidência nos relatos borgianos como uma condenação moral, mas sim como falha do leitor diante do texto. Uma terceira fortuna crítica que eu quero trazer aqui é de Deleuze. Deleuze, nos cursos sobre cinema que ministrou na Universidade de Vincennes nos anos 80, especialmente o terceiro deles, texto gravado disponível no site La Voix de Gilles Deleuze, disponível tanto na voz sonora quanto transcrita, usa esse mesmo conto de Borges para, dando um passo ao lado de Leibniz, pensar de que modo um fundo do tempo, uma força do tempo, ou seja, a noção de um tempo não cronológico, põe em xeque aquilo que ele chama de forma do verdadeiro, contrapondo-a às potências do falso. Não há forma do falso, diz. Na disputa entre verdadeiro e falso, há sempre a lógica da forma do verdadeiro. Mas o tempo não cronológico, o tempo como labirinto, desmonta a narração orgânica, aquela que se relaciona com um objeto que julga diferente de si, para apresentar uma narração cristalina, aquela que torna verdadeiro e falso indiscerníveis, pois nela se sobrepõem múltiplas camadas, e a própria narração é falsificante. Não havendo mais possibilidade em ter uma forma verdadeira como horizonte. Ao contrário, acumulam-se mundos possíveis, tempos labirínticos, que trazem consigo outros tempos e liberam a série de falsários, pois assim o são todos os personagens diante do tempo com as suas bifurcações. Eu gostaria então de relacionar, já me encaminho para o final, eu gostaria então de relacionar a contingência da leitura, da escolha de cada bifurcação
e relacionar também as potências do falso a partir do conto de Borges, para pensar a nossa escritura de tese, das teses do nosso programa de pós-graduação. Para aqueles que não sabem, eu sou um ex-aluno, defendi minha tese agora em setembro de 2021, no último dos últimos prazos possíveis. Talvez alguns dos meus percalços façam eco nos desafios de vocês. E o maior deles parece-me resultante de uma vontade de verdade, de encontrar a interpretação justa e mais adequada ao meu objeto, que no caso eram alguns filmes do Edgardo Kosarinski. Inúmeras vezes fiquei paralisado diante da dúvida, parei de escrever, pensei em começar de novo, em mudar de objeto. É esse o caminho certo? Me perguntava. O que dirá a banca? A qualificação, por exemplo, teve uma peculiaridade que sei que compartilho com muitos colegas. A banca me disse: você tem boas ideias, mas não as desenvolve. Está sem foco, ou até usando uma metáfora bélica, você atira para todo lado, sem um alvo. Sim, são tiros curtos. Esperamos a aprovação de alguns dos caminhos para fazermos a corrida de fundo. Mas há tantas leituras possíveis, e todas válidas, e todas contingentes, quero dizer, toda vez que escolhemos um caminho de leitura e análise, bifurcamos a tese. Mas ao bifurcar, a outra tese, aquela relegada, continua a existir no tempo e poderá ser defendida numa banca e dar título de doutor a um outro de nós que vive nesse mundo paralelo e simultâneo. Por isso, a contingência de nosso presente de doutorandos e mestrandos nos demanda vontade decisória, escolha de percurso. É preciso decidir, produzir e embasar, mas sem pretender que nossas hipóteses tenham relação com a verdade do objeto. Essa deveria passar longe de nossas preocupações, porque ela tem uma forma e nos demanda formas, o nosso tão criticado formalismo acadêmico, que se torna preguiçoso em nome da verdade. Quero dizer, o argumento de verdade é preguiçoso, porque recebe comprovação exterior ao texto que escrevemos. É preciso que a descrição do objeto o substitua. O objeto não está mais afastado da tese. A tese não é mais sobre algo exterior, mas se esforça em construir aquilo que analisa, aquilo sobre o que levanta e desenvolve hipóteses. Se eu não me preocupo com a verdade de um objeto separado de mim, posso viver o prazer do texto, o prazer de desenvolver hipóteses literárias que sejam literatura, escrita e desejo. Foi só assim que eu consegui terminar, entregar, defender, quando o texto era meu por uma vontade de fazer do meu jeito, com as minhas decisões. Decisões que o culto moral da verdade chama de erros e acertos, mas que podemos ver como gestos atribuídos a esses personagens de nós. A tese é um jardim de caminhos que se bifurcam, ou seja, a tese é resultado de uma jardinagem errante, que erra nesses caminhos, mas só chega ao fim com esses erros, com a coragem das escolhas que nos movem adiante. Espero que vocês tenham força para seguir plantando. Obrigado. Obrigada, André. Obrigada, André, pelas relações tão bonitas que você fez. Escrever, acredito que seja um trabalho muito desgastante, emocional, né? A gente acha que é apenas algo simples, mas passar o pensamento para o papel é um pouco mais tortuoso, mais labiríntico, né? Mais vertiginoso que isso. Muito obrigada, André. Caterine, você quer fazer uma... Não? Tudo bem. Então, eu vou continuar com a minha apresentação e já pedindo para o Diogo marcar o tempo, né? E vou pedir para o meu namorado fazer as projeções do slide, porque eu não consegui projetar o slide e o meu texto ao mesmo tempo. Como eu vou ler para justamente dar conta do tempo, né?
com coisa... Tá tudo bem. Ai, ai. Bom, vou começar, antes da projeção, vou começar já, para não perder muito tempo de vocês. Então, a minha apresentação se intitula Fungos no Jardim, Formas de Resistência e Domesticação, e o meu texto eu fiz para a disciplina da Patrícia Petelli com a Mary Chey. Então, ele era um pouquinho mais extenso, mas foi cortado. Então, talvez fique um pouco até confuso. Ele vai se dividir em duas partes. A primeira eu vou analisar um audiovisual de uma artista inglesa que hoje habita em Portugal, Diana Policarpo. E a segunda parte irei trabalhar com a Dora Ribeiro, nesse livrinho aqui, A Teoria do Jardim. Bem, sem mais delongas, vou começar. O audiovisual, o oráculo, é uma das 3 peças que compõem a instalação Nets of Pi, realizada na Galeria Municipal do Porto em 2020, por Diana Policarpo. Ele chega até nós com formato limitado no YouTube, mas nem por isso deixa de ser potente em suas significações, que podemos presenciar fora do ambiente pensado pela artista. Ao unir sons metálicos, diferentes imagens e textos, havendo um procedimento de corte-imagem através do percurso da câmera, do zoom, do distanciamento, levando os olhos do espectador para determinado ângulo ou elemento da imagem. Diana Policarpo se aproxima do projeto warburgiano da montagem, isso é, na construção de redes de contato a partir da imagem-palavra, que permite vislumbrar relações até então submersas aos nossos olhos. Ao relacionar diferentes imagens e fazê-las girá-las em conjunto, a artista dá a ver margens antes não vistas. Dessa forma, ao falar sobre o fungo Claviceps purpurea, e aí eu peço para o Luiz deixar ali, obrigada, e sua forma de existência, que é se instalando em um corpo, grãos, espalhando-se até explodi-lo por dentro e colocar a imagem de uma mulher carregando um feto, há uma relação entre fungo e o corpo feminino na capacidade geradora de vida e no processo de nascimento, dentro para fora. Mais adiante, no próximo slide, há um movimento de imagens supostamente tiradas de um livro de classificação e ilustração de ervas e o texto da fala da construção de herbários na Idade Média a partir da sabedoria da ciência da cultura popular, transmitidas oralmente principalmente pelas mulheres. Aparece um fragmento da pintura O Nascimento de Adonis, que vocês podem ver nesse slide, a última imagem, relacionando novamente a mulher com a natureza. A obra se divide em 4 partes, que mostram uma conexão subterrânea entre o corpo fúngico e o corpo da mulher, a partir das resistências das formas de controle do capitalismo e monocultura. Cada parte funciona como capítulo dentro do audiovisual e em suas entradas há um corte com o aparecimento de uma tela negra com o título na subparte em branco na parte inferior. Esse formato nos lembra aquele do livro, que avança suas telas ou páginas, como preferirem, para mostrar o conteúdo. Então, no próximo slide, a gente vai ver as 4 subpartes: o ciclo de vida de um fungo, os mistérios eulesianos, ergotismo, parteiras e capitalização da saúde, o pai da ginecologia versus as mães da ginecologia. O oráculo inicia com a história de um fungo. É dado a saber sua composição, seu ciclo de vida, seu nome científico, Claviceps purpurea, e seus vários nomes populares: caruncho, esporão de centeio, cravagem, grão de corvo, cornizó, cornélio, dente de cão, entre outros. Dessa forma, o corpo fúngico é definido no mundo a partir de um nome. Também nos é dito que a relação real entre as doenças vegetais e humanas é conhecida pela ciência moderna apenas desde 1841. Porém, na segunda e terceira parte da obra, Diana Policarpo vai escavando relações
subterrâneas e outros saberes que envolvem o fungo, dando a ver que, em realidade, o conhecimento sobre a propriedade de cura ou veneno vinha bem antes de 1841. Dessa forma, os mistérios eleusianos, Clavicept aparece com outro nome, Kykeon, um poderoso elixir preparado pelas sacerdotisas em rituais homenageando Deméter e Perséfone em meados de 1500 a.C. Ficamos sabendo, então, que o fungo possui propriedades alucinógenas e, portanto, mágicas. Ele é capaz de mostrar algo, de desencadear experiências. Aqui também é inserida uma personalidade medieval que moderna, Hildegard von Bingen, que escreveu, entre outras coisas, o seu livro de Propriedades ou Sutilezas das Várias Criaturas da Natureza, no qual catalogou diversas plantas e suas propriedades. Ela registrava, através de seus escritos, desenhos, um mundo, um equilíbrio em que o homem coexistia com a natureza em harmonia. Essa importante figura, que é Hildegard von Bingen, materializa um espaço de construção de conhecimento a partir de escritos e criação de herbários com base nos saberes populares, nos quais a magia ainda era valorizada como método de investigação. Basta pensarmos na valorização dos alquimistas, sendo a própria Hildegard descreveu, sonhos místicos e proféticos de suas visões. No terceiro ato, o fungo toma a forma de um veneno. E aqui a gente pode pensar o conceito de fármaco do Derrida, já que no ergotismo o fungo se transforma em inimigo do progresso da humanidade. Claviceps purpúrea, juntamente com centeio e outros cereais, que eram a base da alimentação europeia durante séculos antes da exportação da batata americana, passou a ser moído junto com seu companheiro, o cereal, o que gerou uma farinha contaminada pelo fungo. Já vimos o que o elixir preparado à base de Claviceps purpúrea na cultura grega causava, mas aqui há, a partir de uma monocultura de cereais, uma intoxicação causando depressão, confusão mental, sensação de queimação de pele, insetos caminhando sobre a pele, a perda de mãos e pés, a sensação de estar voando, hipertensão, bradicardia, vasoespasmos, etc., etc. Nos dias de Diana Policarpo, é como um laboratório de sonhos. Fecha aspas. Diana Policarpo relaciona o ergotismo com a perseguição das bruxas, neste capítulo, através da montagem de imagens de camponeses dançando. E aí peço para trocar o slide. E logo em seguida, bruxas dançando em roda com a figura de um bode. A caça às bruxas está no nascimento de novas formas de organização social, o capitalismo, e fará com que as mulheres percam seu poder local, em uma imposição de cima para baixo. Isso quem diz, não sou eu, é a Silvia Federich, Caliban e a Bruxa. O terceiro ato termina com a conquista de espaços que antes eram do feminino pelos homens, como, por exemplo, as parteiras, que perderam seus espaços, e da ciência racional triunfando sob o esmagamento das ciências ditas mágicas. A penúltima imagem, que fecha o terceiro ato, próximo slide, serve como conexão do terceiro ato para o quarto, pois os instrumentos que vemos atrás no quarto ato irão passar para o primeiro plano na quarta parte. Então, esses instrumentos que vocês veem no canto esquerdo da imagem vão tomando conta dessa cena, até transformar-se em um só. No próximo slide dá para ver bem essa transição. A imagem funciona também como um momento de virada em que a mulher precisa metamorfosear-se para ser aceita socialmente como uma figura pertencente a um lugar de poder da modernidade. O quarto ato mostra apenas as imagens e instrumentos da ciência moderna, assemelhando-se a ferramentas de tortura. A cena causa angústia também por conta de um som metálico que acompanha toda a peça, mas fica mais alto durante essa subparte. Durante esse percurso,
Entre os instrumentos, a narração de uma imagem que observamos no próximo slide, de Dr. J. Marion Sims, with Anarcha. Essa imagem não é trazida ao vídeo, e chegamos a ela apenas pela descrição dos elementos que estão no quarto, realizado pelo texto que acompanha a imagem dos instrumentos cirúrgicos e obstétricos. Considerado o pai da ginecologia moderna, por isso o pai de Father of Gynecology versus the Mothers of Gynecology, Marion Sims realizou testes em humanos, sem consentimento e sem sedativos, em escravas norte-americanas, como, por exemplo, Anarcha, né? Escrava de um grande senhor de terras no estado de Alabama, no século XIX, a qual observamos sentada na mesa, enquanto Betsy e Lucy, que também observam a cena, estão escondidas atrás da cortina improvisada. Eram algumas das cobaias de Marion Sims, e ele utilizou para criar seu método medicinal. E aqui, nessa cena emblemática, a monocultura e o capitalismo aparecem novamente. As plantations instauradas na América trouxeram um sistema de escravidão, e com ela a desumanização dos corpos, ou talvez devêssemos dizer a separação radical do homem da natureza, no sentido de que o humano já não se via fazendo parte do cosmos. O pai da ginecologia entra em tensão, portanto, com as mães negras escravizadas que tinham seus corpos cirurgicamente cortados para a criação do que chamamos hoje ciência moderna. Sobre isso, há de retornarmos para Walter Benjamin e pensarmos na história contada pelos vencedores. Diana Policarpo atua como arqueóloga que escava o solo da história e dá a ver suas ruínas. Não para mostrar o passado tal como foi, mas para fazê-lo surgir a partir do presente, como emblema. Sobre isso, também observamos não apenas um gesto de redenção do arquivo, mas também sua queima e destruição, já que, abre aspas, nunca houve um monumento da cultura que não fosse também um monumento de barbárie, fecha aspas. E essa citação, como vocês já sabem, é do Benjamin. O oráculo funciona dessa forma como um pequeno oráculo, não no sentido de predições do futuro, mas fazendo visível um saber. O percurso da obra, portanto, se dá a partir da crítica das formas de controle e de exploração capitalistas que apagaram saberes como propriedades do fungo Clavicepto purpúrea, dando-nos a falsa sensação que antes da ciência moderna não havia conhecimento a respeito do mundo que se dá e que a única forma de fazer ciência está vinculada no controle sobre a natureza e sua necessidade de produção. Esse arranjo requer não apenas o controle da natureza, mas também o controle do próprio ser humano a partir de seus corpos. Fecho a primeira parte. Próximo slide. Bem, agora eu vou tentar, juntar a Dora a Policarpo, Diana. Antilineana. O fungo é qualquer coisa que escapa, que foge do controle, seja porque sabem viver na margem, no canto, seja porque se adaptam muito rapidamente, metamorfoseando-se em outro. Os cogumelos e os demais fungos podem até ser encontrados em jardins, mas ultrapassam seus muros subterraneamente. É mais fácil encontrá-los no lugar em que muitas vezes se viam as bruxas, a floresta, as árvores que se entulham uma atrás da outra e se enlaçam, produzindo sombra e umidade, condições ideais para os cogumelos. Diferentemente da floresta, da mata, o jardim é pensado e organizado exclusivamente para o olhar humano. Quando se faz um jardim, não se pensa qual será a melhor posição para essa árvore, para que ela viva mais feliz, mas sim qual é o lugar que ela fica melhor para a visão humana, para o deslocamento humano. Foi assim também na construção do primeiro jardim. O jardim faz parte do ethos ocidental, perpassado através do jardim do Éden, primeira expropriação. Aqui, o jardim toma os contornos de um espaço de controle, do lugar projetado, já que o jardim é, antes de tudo, algo construído a partir de uma determinada linguagem,
Isto é, uma determinada noção do que é um jardim que foi nos passada, né, e dada através da linguagem. Dessa forma, ele é um fora, que é uma natureza que está dentro, ou seja, cercado, privado, ocupando um limiar entre natureza e cultura. O jardineiro, dessa forma, não apenas é aquele que cuida, cultiva as plantas que ali estão, mas aquele que constrói o jardim, no sentido de dispor as coisas de uma determinada maneira e não outra. O jardim é um espaço artificial de domesticação, no qual é criada uma experiência controlada de deslocamento, do passeio, do caminhar. O que vemos, aquilo que nos relacionamos no jardim, é aquilo que está posto diante dos nossos olhos. Basta pensar nos jardins de condomínio, nos quais podemos visualizar o aviso proibido pisar na grama, nos cercando por todos os lados e induzindo nossos corpos a permanecer na linha de ladrilhos ali disposta. Por isso, a teoria do jardim, de Dora Ribeiro, poderia bem se chamar muito mais a desterrização do jardim, pois em vez de um terreno controlado e limitado, há uma busca por movimentos que notamos nos versos Geografia Não Averiguada, o que nos lembra da geografia mais aberta de Anna Tsing em Margens Indomáveis, Cogumelos como Espécies Companheiras, e Coisa de Chão para Chão, sem intermediários. Pode colocar no próximo slide. As citações estão ali. Além disso, a maioria dos poemas não possui título, não imprimindo o nome, causando confusão em relação ao limite de cada poema. Onde termina um poema e começa outro? O uso de minúsculas para nomes, como veremos no poema que trazemos para analisar aqui, também dá sensação de não propriedade ao sujeito, colocando-os na mesma linha que as coisas, sem distinção. A perda do nome próprio está presente no registro do nome, na capa do livro, Teoria do Jardim, e de sua autora que aparece com letras minúsculas na capa, Dora Ribeiro. Além disso, a capa da Companhia das Letras, editora na qual o livro foi publicado, possui um traçado de raios que partem do centro para fora, criando uma imagem labiríntica. O poema, pois bem, que escolhemos para analisar aqui, se encontra na terceira parte do livro, intitulada Sistema Naturae, Classificação das Coisas Vivas. Seu título, Antilineana, a partir da preposição grega anti, já carrega a significação de algo que vai contra, na direção contrária de, e novamente temos um movimento. O título também deixa entrever o gênero de quem fala, Carlos Linneu. Transformado em um adjetivo, transmuta-se, já que há a marcação do feminino pela partícula a, ao final da palavra. Portanto, quem fala aqui é alguém com corpo feminino, né? Ou que se diz feminino. Vou ler o poema aqui. Antilineana. Não sei se Linneu gostava de sexo, embora tenha classificado o que pôde por ele. Mas depois de sua avidez de jardineiro, não podemos ignorar que dar nome e definir o sexo é a mesma coisa, mesmo fora de Uppsala. As viagens de descoberta que fez são belas aproximações às posteriores plantações de cacau e banana que tentou na Suécia. Prova de que as ligações entre as coisas não obedecem ao caminho da superfície, seja ela gelada ou quente. Nesse poema, a figura que havíamos visto anteriormente da monja Hildegard von Bingen se contrasta pela presença de Carlos Linneu, que foi um cientista sueco considerado pai da taxonomia moderna e, novamente, outro pai criador. Dessa forma, descrever as plantas e seus efeitos se torna um longo e extenuante trabalho de identificação de espécies a partir de características e classificações, em nomes latinos, em hierarquias de gênero, grupos, ordem. Na última estrofe, há o favorecimento do movimento subterrâneo e as ligações que estão invisíveis aos olhos da superfície, já que as ligações entre as coisas não obedecem ao caminho da superfície. É necessário cavar para encontrá-las. Dessa forma, o poema aponta para a conexão das coisas, o viver juntos,
mostrando as trocas afetivas, não havendo espaço para os nomes, que limitam, que cercam. Há, portanto, um movimento de descentralização, rompendo com a ideia de classificação de Carlos Linneu, e por isso, antileniana. O poema fecha com a evocação da criação da medida de temperatura Celsius, a qual Linneu também contribuiu, através dos adjetivos geladas e quentes, que se referem às superfícies. Aqui o poema revela que não importa saber o nome ou a temperatura de coisas estudadas. Para entender algo, é necessário pôr em movimento, isso é, estar em relação com ela. Somente assim será possível compreender o real da coisa em si. Eu agradeço. O próximo slide tem as minhas referências. Pode colocar? Obrigada. E é isso. Obrigada. E já vou pegar a palavra também, porque eu sou a mediadora. Me desculpem pelo tardar. Eu acho que eu falei um pouco mais que os colegas. Eu acho não. Tenho certeza que eu passei o tempo. E agora eu abro para as perguntas e comentários. Vocês podem deixar no chat, ou levantar a mão, ou abrir os microfones. Sintam-se à vontade. Caterine já levantou a mão. Caterine, pode? Que eu fiquei aqui com vocês, porque hoje tá tudo tão bonito, né? Não sei se é a lua, o que é. Todas as mesas foram emocionantes, assim, eu vi todas. Arthur também estava na primeira, né? E Suzy estava em todas também, né? As mesas? Hoje eu não pude estar na primeira mesa, infelizmente. Ai, porque desculpa, mas eu acho que eu te vi lá. Me contaram que foi muito bom. Sim, eu não me lembro, desculpa, mas, enfim. Vocês inspiram a gente que está aqui do outro lado. Eu estou aqui muito contente de ouvir cada um de vocês, assim, a Fernanda. Eu queria te perguntar se você viu essa edição aqui que veio com o pôster. E eu achei essas notas. Depois eu quero ler a tua tese, é uma tese, manda pra gente, porque quando estiver pronto, estou muito curiosa, adorei seu trabalho, muito legal. E o André me deu alguma esperança de sobrevivência no meu momento. Preciso terminar minha tese, né? E minhas veredas estão muito labirínticas. Mas é isso aí, é o erro. O nome da minha tese é Erra Outra Vez, que eu tiro, claro, de erra uma vez, né? Só que em vez de errar, né? Como é que eu vou dizer? É errar, né? Experimentar, viver, enfim. Uma coisa que não significa deixar solto, significa botar em movimento, né? E estar dentro desse movimento, fazendo do presente, né? O nascer já do Derrida, né? Que ele fala que o ser sempre começa já, né? Estamos todos começando já, vocês estão de parabéns, me sinto 10 anos mais nova depois de cada um aí falar. Gostaria muito de ler o texto de Suzy, se você puder me mandar, ou depois de publicado. Meu Deus, maravilhoso, parabéns mesmo. E, bom, não sei o que perguntar para vocês, vou pensar depois, vou deixar de falar agora. Obrigada. Posso falar? Claro, não, queria cumprimentar também. Muito boa a mesa, achei muito legal. Eu fiquei bastante impressionado com essa ligação, Suzy, no seu texto. Eu não conheço, acho que basicamente, eu conheço muito pouco das referências que você mobilizou aí. E achei muito, muito forte essa ligação entre, no final das contas, é política, moral, ética e tudo mais, né? Estética também, mas enfim, esse nó muito problemático que se faz entre uma visão do que é o feminino, do que é a mulher e os fundos, né? O comportamento, quer dizer, uma espécie de a ecologia, né, envolvida nessas duas formas de vida, mas claro que aí agenciadas, no caso, como forma de um exercício autoritário masculino, né? E muito impressionante isso, achei muito, muito, pode render bastante.
E eu estava lembrando, eu ainda não li o livro, tá? Mas já chegou aqui em casa. Não sei se você conhece o livro do Marilyn Sheldrake, se chama A Trama da Vida. E o título eu acho que pode ser mesmo bem feliz, né? Eu vou colocar ele saiu pela Ubu, tá? Bem recente a tradução. Esse é o título que eu coloquei ali no chat. Se chama A Trama da Vida, Como os Fungos Constroem o Mundo. E ele é biólogo, né? O pesquisador é biólogo. Se eu não me engano, isso deve ser resultado do doutorado dele. Como eu disse, eu não li o livro, mas eu fui pesquisando os paratextos, por assim dizer, que foram aparecendo. E um desses, por exemplo, uma das referências que fazem ao livro dele por exemplo, pesquisas que foram feitas no Japão com fungos para ver como é que funciona, na verdade, a linguagem dos fungos, né? Como é que eles se comunicam e como a própria comunicação deles é o que faz com que a vida deles prolifere, né? A maneira como, por assim dizer, eles pensam e se comunicam entre si, a própria maneira como eles fazem proliferar a sua forma de vida comunitária. E numa dessas pesquisas que fizeram no Japão foi para ver como a inteligência dos fungos lidaria com obstáculos, né, para continuar crescendo. E nessas pesquisas eles viram que as ligações que eles puderam fazer para continuar crescendo eram de fato as mais econômicas, no sentido de que eram as que menos gastavam energia, as que eram mais sustentáveis, no final das contas. Os fungos têm uma inteligência realmente extremamente sustentável, porque eles não gastam, eles se ajudam, eles não gastam em excesso e assim por diante. Claro que não tem a ver com essa economia do capital, do economizar para poupar, mas é para não perder energia à toa, por assim dizer. E aí o que no Japão eles fizeram? Eles se apropriaram mais ou menos dessa ideia e fizeram uma transposição para ver como é que funcionava o sistema de trens de Tóquio. E eles foram ver que o sistema de trens de Tóquio, de fato, era muito inteligente, porque ele estava muito próximo da própria lógica desses fungos crescendo de maneira rizomática, assim. O sistema de trens é muito econômico, muito eficiente, justamente porque ele tem uma lógica muito parecida com a lógica dos fungos em proliferação. Enfim, os paralelos são muito, muito interessantes, assim. E fiquei pensando isso enquanto eu escutava a sua fala. Mas realmente essa ligação aí muito, muito violenta, né, na analogia entre fungos e o feminino, né? Nossa, incrível. Isso, eu gostei bastante do seu texto. Achei também o texto do André muito lindo, assim, muito, muito sensível, né, à questão da escrita acadêmica. Muito, muito legal mesmo. E também achei muito bacana o teu trabalho, Fernando. Acho que é difícil, né, fazer esse trabalho pelas margens, né? Porque, na verdade, ele coloca justamente, é um trabalho que coloca justamente esse desafio a que se referiu o André, como a necessidade de tomar decisões, justamente, muitas vezes andar nesse fio da navalha entre o que é limite e limiar, né? E é um trabalho muito difícil. Mas, bom, parabéns para vocês, aí. Fiquei feliz de ouvir. Pode falar, André. Oi, Fernanda. Eu queria te fazer uma pergunta que, enquanto tu apresentavas, eu fui ficando com essa demanda reprimida. É assim, no texto do Cacciari, ele fala uma coisa que tu citaste aí, de que todo limite é limen e limes ao mesmo tempo. Então, eu fiquei curioso, e não sei se isso está no teu trabalho ou não, mas se tu desenvolve alguma leitura diferente da comédia a partir de um ou outro paratexto. Digamos que na mesma medida que tu separas, né, o Cacciari fala uma coisa assim, eles estão ali iguais, limen e
Parece que ele fala isso. Então, André, perdão, você meio que deu uma travada. Você poderia repetir a última frase? Tá. O Cacciari fala uma coisa assim, depende de onde a gente põe o acento, se em limen ou limes. Ele usa essa expressão, eu acho super bonita. Então, onde é que a gente põe o acento? Onde é que tu pões o acento, né? Tu continua separando esses paratextos e inventariando, mas ou tu faz esse passo para dentro, essa soleira, tu passa esse vestíbulo para dentro e diz, bom, com esse paratexto, o texto, aquilo que eu estava chamando de texto, pode ser lido diferente, pode ser lido como assim, assado, ele, sabe? Essa era a minha pergunta. Então, André, a partir eu selecionei os paratextos ali da comédia, né? Prefácio, pós-fácio, orelhas e quarta capa. Agora, depois de selecionar, estou nesse processo de leitura para ver o que esse material traz e o quão, digamos assim, entre aspas, de influência para o leitor esse material faz ao ler a comédia. Se ele leva o leitor a ter uma leitura X ou Y da comédia a partir desse material, né? Qual que é? O que esses paratextos constroem para o leitor? Qual é a visão da comédia? Eu estou agora, né, lendo, fiz a leitura desses materiais, e agora eu estou vendo o que esses paratextos trazem, né? Muitos ali, a maioria desses paratextos, tem paratextos que nem da comédia eles vão falar. Eu tenho prefácios que foram feitos em algumas edições, que eles vão ser uma biografia ou falar do trabalho do tradutor, de quem foi o tradutor, da importância do tradutor, e em nenhum momento falam da comédia. Já eu tenho outros prefácios que são de edições que são separadas, que não foram edições que têm os três, né, o Inferno, Purgatório e Paraíso, que não foram publicadas ao mesmo tempo, que vão falar, por exemplo, assim, trazem o Inferno de Dante. Em nenhum momento trazem a comédia, como existindo essas três partes, né? E a partir disso, isso, creio eu, que vai definir a forma como o leitor aqui no Brasil vai entender a comédia. Né? Qual é a visão que esse leitor brasileiro do século XX tem a partir desses paratextos? O que eles induzem? Não sei se eu te respondo ou não. Tu me respondes um pouco. Eu vou só continuar, só provocar mais um pouco, não precisa me responder mais nada, né? Mas imagina que um desses paratextos diga assim, não diga quase nada, como aqueles que tu estás de alguma maneira desprezando, que dizem muito pouca coisa. Que um desses paratextos diga, eis a Bíblia Sagrada. Pronto. Como é que isso influencia a leitura? Não para um leitor hipotético, assim, é legal que isso, como é que isso influencia a tua leitura? Tu que já leu, diz assim, meu Deus, como é que eu vou ler a Divina Comédia se existe um paratexto que diz, eis a Bíblia Sagrada? Então, quando a partir das tuas leituras, tu vê quem é esse tradutor, o que ele fez, de que família ele o que ele já publicou, por que ele acabou naquela edição, enfim, todo esse trabalho que é maravilhoso, me parece maravilhoso, ajuda ultrapassa o limite entre o paratexto e o texto, né? E ajuda a ler, não para esse leitor hipotético, mas para ti, Fernanda. Isso que é legal, assim, que apareça no seminário do ano que vem, sei lá. Não, pode deixar, tá? Tá anotado aqui a provocação, pode deixar. A gente vai cobrar no que vem, então. Eu levantei a mão para fazer responder em partes o professor Arthur e fazer uma questão, ou mais um comentário, uma indicação para a Fernanda. Então, primeiro, professor, obrigada, mas quem faz essa relação genial entre fungo e mulher é a Diana Policarpo. Ela faz a partir desse audiovisual, o oráculo, tão bem feito e montado, né? E a partir dessa relação, eu pensei
em contrastar os fungos, a monocultura, através desse texto da Anna Tsing, que eu li na disciplina com a professora Patrícia Merichey, Margens Indomáveis, Cogumelos como Espécies Companheiras, em que elas pegam o conceito espécies companheiras da Donna Haraway e ela vai tecendo um ser com, que é o fungo, né? E aí, a partir da imagem emblemática do lichen, que é esse cogumelo que, a partir da simbiose do viver junto, né, viver com, vai se compondo, né, vai se metamorfoseando num outro corpo, sem prejudicá-lo, né? E aí a Anna Tsing, ela faz essa relação entre monocultura e escravidão dos corpos, a partir das imagens, então, dos plantios no Antigo Egito e as plantations aqui na América. Então, o que eu trago no meu texto, na verdade, não é nada novo, mas é uma relação que é interessante para pensar sobre essa descentralização dos saberes, que eu acho que aí combina bem com o que o André estava falando. Essa descentralização de saberes institucionalizados, e daí eu pego o filezinho da Silva Federich, né? Esse saber que foi construído a partir do apagamento de outros saberes, de outras formas de experiência, né, de vida. E, enfim, agora acho que eu terminei de falar assim, para o professor Arthur e vou falar para a Fernanda, que eu gostei muito mesmo da sua fala, assim, eu acho que combinou bem essa questão dessa descentralização labiríntica, né, porque você trabalha para textos, e o paratexto é aquele desdobramento que vai para fora. E eu lembrei, durante sua fala, do conceito do confim, do Larousse Bondia. Eu não vou agora lembrar o texto em que ele pega esse conceito de confim como uma fronteira que une, não uma fronteira que separa. E acho que uma boa forma de pensar o limiar, né? Que é essas nuances que aos poucos vão se juntando, se unindo, etc. E só para falar uma coisa que eu esqueci para o professor Arthur, é que os fungos, eles têm um processo de criação de raízes que enfim, já foi comprovado, elas auxiliam na comunicação das plantas, a partir de carregamento de informações, de sensações que as árvores possuem. Então, esse ambiente está muito seco, eu preciso de água, e outra árvore, então, a partir desses micéliums, né, que é essas ligações fúngicas, passa esses nutrientes para outra árvore. Então, sim, essa questão aqui que você me deixou esse livro, eu tenho interesse, muito interesse. É uma trama, é uma malha, né? Então, é isso. Desculpa, eu sou mediadora, eu sempre esqueço isso. Diogo, pode falar. Muito legal, gente. Parabenizo a mesa. Esse é um clichê, né? Nossa, adorei as falas de vocês, mas agora é verdade. Não que as outras não tenham sido, mas essa é verdade também. Gostei muito mesmo. Tenho uma pergunta para o André, mas queria comentar isso, né? Primeiro, parabenizar a Suzy, que é parte da comissão organizadora, muitíssimo dedicada. Esse seminário tem muito a cara dela. Ela vestiu a camisa de um jeito assim empolgante, brilhante. E vou fofocar que ela contou no grupo que ela nem dormiu hoje direito, de nervosa para a apresentação, e é injustificado, assim, depois dessa apresentação incrível, Suzy, incrível mesmo, muito impressionante. Acho que o André comentou da montagem, né? E é isso mesmo que me chamou a atenção, como você foi botando um tijolinho depois do outro,
e chegou num desenho maravilhoso aí. E o André e a Fernanda me chamam a atenção, que eu parabenizo também pelas lindas falas, me chamaram a atenção por trazer essa coisa. A Fernanda é do italiano, não é? É? Sou, sim. Tá. Essa coisa do... O André, no resumo que ele deu do Jardim de Veredas, a Fernanda no trabalho com a tradução e com essa coisa técnica do texto, chamam sempre a minha atenção para um trabalho que pode ser considerado rasteiro, assim, ou operário dentro da literatura, que é recontar um conto, que é prestar atenção nos detalhes técnicos de uma tradução ou de um texto, e que, é muito imprescindível. Assim, acho que a magia pode muito brotar desse tipo de exercício, muito mais do que cultuar o abstrato filosófico, né? O conceitual no sentido forte, assim, voos conceituais, voos teóricos. Acho que o voo teórico sem esse trabalho rasteiro não é a mesma coisa, né? Rasteiro, entre aspas. E a minha pergunta para o André, dado esse resumo muito atento, muito fino, sensível, como o Arthur falou, do Jardim de Veredas, um cara que, mostrando que, contando o conto, ele mostra que entendeu a complexidade borgiana, né? Não é simplesmente um resumo objetivo. Não é por isso que eu digo, uma das coisas mais maravilhosas que eu vivi, que eu realizei nessa quarentena, foi uma amizade com o tradutor, grande tradutor, José Roberto Ochea, do nosso departamento do inglês. A gente virou amigo, e eu de fã, virei amigo do cara, e eu falo isso para ele também, né, o trabalho do tradutor ainda com todo o avanço que teve, tratado como algo menor. E falei uma coisa que ele gostou, ele falou: Xé, em literatura não existe spoiler, não tem como você contar o fim e estragar a literatura, porque a coisa é viver, né, o texto. E aí as minhas perguntas, finalmente, André, eu queria que você contasse como é que se faz uma tese, cara, estou precisando, gente, né? Eu estou brincando, eu queria que você falasse mais, já que esse é o teu assunto da fala também, duas coisas assim, que você contasse como nosso veterano. Uma, como você lê, no sentido, quase técnico, né? Tipo assim, você lê o livro até o fim, você descarta livros. Cara, esse livro é sensacional, quem me indicou foi o Raul, mas não vai me servir, eu li aqui a introdução, não é para agora. Você tem esse poder de descartar, de ler trechos, né? Se você ficha, se você decide passar pelo livro inteiro, de qualquer jeito, e isso residualmente acaba te servindo lá na frente como um eco, tal, uma coisa. Essa é uma pergunta. E outra, como foi esse outro trabalho, que também é muito parte da vida do pesquisador, no teu caso, de pesquisa de arquivo, de fazer contatos com quem conhece. O autor está vivo, o Kozarinski está vivo, né? Mas essa coisa de conhecer alguém que indicou o livro, o arquivo, viagem de campo, tudo mais. Essas duas coisas eu queria que você contasse mais. Deixa eu falar uma coisinha. Cara, esse tema, acho que valeria a pena a gente fazer um seminário sobre como se faz uma tese em que todos possam colaborar com as suas experiências, sabe? Porque, coitado André, ele vai dar um modelo que foi o erro dele, entende? Os seus erros todos ficarão aqui expostos nos últimos 15 minutos do jogo, sei lá, então, eu não sei, você com certeza vai responder, só queria lembrar que, nossa, a gente está diante de todos temos coisas incríveis para falar, assim, propõe um seminário 2, mais uma semana depois da próxima, só para isso, assim, ou então aquele horário, tarde para conversar sobre isso, só sobre isso, porque é um assunto
realmente labiríntico. Fiz meu depoimento muito espontâneo, perdão. Foi massa, Caterina, foi massa. Bom, essa é uma preocupação minha já há algum tempo. Eu apresentei no outro seminário também sobre tese. Meu texto chamava O Eu Infeliz que Escreve a Tese. Eu me preocupo com isso. Apresentei o trabalho O Eu Infeliz que Escreve a Tese, tentando separar esse eu biológico, esse cara aqui, do personagem que escreve a tese e que ia ficando infeliz à medida que se centrava numa personalidade. Isso. Usando aquela coisa do Deleuze do acontecimento, né? Tentar tirar do eu e tu, do Benveniste, para ir para o acontecimento, o ele acontecimento, do Kafka, do Blanchot. Então essa é uma preocupação minha já há algum tempo e eu sempre nos seminários da pós quero entrar nesse tema, discutir esse tema, porque eu sofri muito mesmo. Sofri muito, sei de muita gente sofreu muito e a gente não tem, nem nossos orientadores fazem isso, não temos uma disciplina que faça isso, que diga, bom, até final do mês me entrega um texto, seja o texto que for, né? E a pessoa vai ler, vai te ajudar, vai dizer, ó, isso aqui não tem a ver com tese, vamos reduzir aqui, não tem isso, a gente não tem esse tipo de coisa, a gente pode fazer entre nós, mas a gente não tem esse apoio, vamos dizer assim, não sei nem se deveria ter. Então não tem uma forma tese que seja ideal. E o que eu estou querendo propor é que as pessoas encontrem as suas formas tese. Por exemplo, a minha tese tinha 57 capítulos. E eu achei que os caras iam me detonar na defesa. Não detonaram. Então, com relação a isso, eu acho que cada um pode encontrar a sua forma tese. E essa forma, ela é falsa a princípio. Quer dizer, ela aborda falsamente os objetos. O objeto, se a gente considera o objeto como verdade exterior ao pesquisador, investigador que olha para o objeto e diz, bom, agora eu vou escrever minha tese. Bom, aí esse é um pressuposto que eu acho que começa a facilitar. Começa a facilitar porque tu não fica preocupado, e aí talvez eu responda a segunda pergunta do Diogo primeiro. Tu não fica tão preocupado com o que o Kozarinski acha, o que já se produziu demais sobre ele, o que já está cristalizado, engessado como fortuna crítica dele e tal. O que ele mesmo fala da própria obra, que é uma coisa muito, no caso dele, muito controladora, né? Ele tenta fazer com que os críticos digam que a leitura que ele tem da própria obra. Um negócio assim. Então, com relação às leituras, o Raul me indicou muita coisa, claro, e as coisas do Raul eu li todas, as que ele indicou. Algumas eu usei na tese, outras não. Eu não gosto de textos moralizantes, assim. Então, quando eu começo a ler um texto e o cara diz, isso aqui é assim, isso aqui é assado, tá? Aí eu abandono. Não consigo, assim, deveria até ficar mais. A não ser que seja uma coisa datada. Né? Por exemplo, eu estudei muito o conceito de cinematógrafo na Argentina desde 1914 até 1937, mais ou menos. Esse conceito, como ele pululava em várias revistas e tal, cinematógrafo. E aí, claro, aí eu aceitava os textos dos caras porque são datados, são de uma época em que os caras também não tinham se desenvolvido tanto pensamento sobre cinema e tal. Então, eu costumo ler rápido e aí se eu encontro alguma coisa que eu gosto, daí eu paro, releio e tal. Eu costumo ler rápido, assim, bem por alto, assim, para encontrar. Mas o que me facilita muito a leitura da tese é porque durante os 4 anos, porque eu escrevi a tese em 5, né? Mas durante os 4 anos a gente vai lendo coisas e diz, isso até tem a ver, mas quem sabe eu vou ler mais um. Então eu vou lá e compro esse livro gigante do Deleuze, que tem, sei lá, 1000 páginas, não sei, 800 e tantas, e diz, aí que lê todo ele e diz, não, é muito bom, até que tem sentido.
Mas de que modo essa leitura toda entra na tese? Essa leitura toda só entra na tese a partir da coragem de plantar. É isso, assim, a coragem de dizer Kozarinski tem a ver com Borges, tem a ver com isso, de que jeito? Assim, assim, assado. Sem imaginar que existe uma força exterior ao texto que vá me comprovar isso. Então, é um exercício de texto mesmo. Falando da minha, né? A Caterine falou, é meu depoimento. Meu depoimento funcionou assim. Só funcionou a partir da hora que eu comecei a escrever. A hora que eu parti para a plantação, para a jardinagem errante, é que eu comecei a voltar em alguns textos, mas também que eu li muito mais. Então, eu li no último ano mais do que nos 4 primeiros. E tem esse murmurinho aí que fica na nossa cabeça. Alguns a gente volta. Então, é uma coisa que tu mesmo já falou algumas vezes, assim, quando eu estava, pro Diogo, quando eu estava inseguro, assim, cara, vai lá, escreve o que for, manda para mim. Esse gesto de escrever, como é que é? Marguerite Duras dizia, a gente só sabe que vai escrever quando está escrevendo. A gente só sabe o que escreve quando escreve. Então, é esse chute na bunda, ou sei lá, esse empurrão que eu queria dar para a turma aí, de começar a escrever, manda para os amigos, a gente comenta, a gente lê, sem necessariamente sugerir mais uma leitura, mas ver de que maneira a leitura está entrando no trabalho. Com relação à pesquisa de campo, cara, o Kozarinski está vivo, mas ele não me respondeu nenhum e-mail durante a tese inteira. Quando eu terminei e defendi, mandei para ele, aí ele me respondeu dizendo que tinha impresso, que estava muito feliz, que ia poder ler a tese, enfim, e isso faz 2 meses e ele nunca me respondeu nada. Então, não sei o que acontece, mas as pesquisas foram, eu consegui fazer muita coisa a partir da internet mesmo, né, com o Instituto, não sei como é que se chama, Deutsche, alguma coisa, Instituto de Berlim, de latino-americana, as revistas latino-americanas até os anos 30, 1930 e tal. E outras, assim, na biblioteca que eu tenho, mas nada demais, assim, o Raul tinha muito texto digitalizado também, passou, mas eram a partir de demandas específicas da escrita. Comecei a falar de Artaud, vi que relação que o Artaud tinha com cara, rosto, cinema, e aí ia montando isso, e de repente eu dizia, como é que eu vou falar disso? Ele dizia, na mesma época o fulano falava isso, e aí ele me mandava, e assim ia construindo, assim. Mas não do tipo, que livro você pode me ajudar a indicar para eu ler o cinema de Edgar Kozarinski? E assim não rola. Muito legal, só queria registrar um aforisma do Murilo Mendes. Eu sou viciado nos aforismas dele, assim, são muito brilhantes, muito filosóficos, poéticos ao mesmo tempo. Ele fala, a prosa provém da digestão de Orfeu. E eu acho isso maravilhoso, porque tem algumas ambiguidades aí. Obrigada, Diogo. Obrigada, André, pela resposta. Eu só queria abrir um parênteses aqui, que o Diogo diz que, né, o seminário tem a minha cara, mas é as nossas caras, né? O Diogo também, nossa, quebrando muitos galhos ali, né? Muitos galhos, eu estou devendo muito para ele. E também essa questão do seminário também está sendo um pouco labiríntica, um pouco, porque não é centralizada, né? Justamente porque nós somos em 6 pessoas organizando, 4 pessoas que ficaram mais na questão das mediações, mas há outras pessoas também aqui com a gente. E o Diogo também, acho que 40% foi ele que fez desse seminário, então não sou só eu, não.
E gostaria de pedir se alguém tem algum comentário, alguma pergunta. Eu tenho só um comentário para fazer para a Caterine, que ela mostrou ali a edição da Atelier, que foi desse ano, que é uma edição que tem, né, a questão de imagens dela, assim, muito interessante. E também tem outras duas. Essa daqui é da Martin Claret. Tá. Então, tem uma da Atelier também, que a capa é bem semelhante. Que interessante. Então tem mais outra. Tem da Atelier, que foi lançada esse ano, que a questão de imagens é muito presente. E tem duas outras traduções que foram publicadas do Inferno esse ano, agora em setembro e outubro, pela Companhia das Letras, para tradução do Inferno, do professor Pedro, que é da UFSC, do Emanuel e do Maurício Dias, e também do José Clemente Pozenato, que foi para um instituto pequeno que tem ali no Rio Grande do Sul, que ele também publicou agora em outubro a tradução do Inferno. Então, esse ano a gente tem aí... Quem quer estudar Dante no século XXI, tem bastante material. Que demais! Me veio uma sacada agora, enquanto você falava, que eu acho que vale a pena compartilhar, porque você fez uma descoberta muito legal, né, de que os prefácios todos foram escritos aqui, né, pelos tradutores, seus editores, etc. E isso é bem importante, acho, como informação, porque todo mundo quer ser amigo íntimo de Dante, excluindo os intermediários, né? Sei lá, talvez essa ponte mais direta, assim, tem alguma coisa desse desejo, né, de você ser essa figura que pode ir para o inferno, passar por aquelas rodas, ter o direito, né, o negócio acho incrível muitas imagens, como levantar a barba, né, muitos símbolos. Dante é incrível, a comédia é incrível, então todo mundo quer errar em torno de Dante sem muito intermediário, né? E quando na real é muito mais legal agir no modo fungo, né? No modo muita gente, coletivo, indo juntos. Aí eu queria só comentar e dizer tchau, porque eu falo muito, eu já sei disso, me perdoem. Mas você falou de murmurinho, eu me lembrei de Murmúrio, é um coletivo de estorninhos, que é um pássaro, e o desenho desse murmúrio, quando tá no céu, o movimento é uma coisa mais linda do mundo. Tem no YouTube muitos, vejam. Viagem, muito obrigado por tudo. Amanhã estarei aqui. Parabéns a todos. Obrigada, Caterine. Mais alguém gostaria de falar? Será que alguém que não falou gostaria de falar algo? Para a gente poder fechar? Acho essa pergunta mágica, assim. Adoro quando alguém que não falou, fala. O Júlio ali ameaçou, disse que eu ia perguntar exatamente desse livro, o Júlio Passos, mas não tô querendo forçar também. O William falou magnificamente bem hoje à tarde, todo mundo ficou apaixonado pelo William, sim, direto da Bahia, falou de um jeito muito apaixonado pelo texto, pela política, assim, da coisa, né, da literatura. Foi maravilhoso, cara. Parabéns, William. Fernanda, eu encontrei, estava aqui procurando o texto do Bom Dia, se chama Notas sobre Experiência e o Saber de Experiência. Vou deixar no chat, tá? Ô, então, Suzy, vai dar pra... como é que a gente vai ler o seu texto? Eu quero ler. É tão legal. Eu posso mandar para você, porque vai ser um pouco demorado para publicação, porque, né, agora estamos às voltas desse seminário, então não vou publicar tão rapidamente assim, mas eu posso te mandar, Caterine. Eu já tentei o e-mail, eu peguei na outra mesa. Mas então, é isso. Mais alguém gostaria de falar algo? Então, eu fecho a mesa 6, Labirintos. Não dá, tem
como fechar um labirinto? Acho que não, né? Então, acredito que eu vou dar um fechamento que abre para os próximos seminários na semana. Né? Amanhã a gente tem o professor Arthur na mesa da tarde, na primeira mesa da tarde, o Rafael Alonso, que também é um convidado nosso a seguir, e à noite o professor Byron também na outra mesa. Então vai ser um dia extremo de muito aprendizado, como está sendo até agora. Eu agradeço, André, agradeço, Fernanda, por terem se inscrito. Obrigado. Por terem confiado no seminário. E agradeço a Fernanda também, que entrou antes de mim, inclusive. Entrei, ela já estava aqui. Ué, cadê a mediadora? Eu levei um susto. Assim, já. Então tá, pessoal. Obrigada. Até a próxima. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau.